Seguinte, quando essa bomba explodiu, e a gente sabia que essa bomba ia explodir em alguma hora, as pessoas, quando eu falo pessoas, rede social, torcedor, todo mundo, comenta aquele episódio lá de 2000 e com Edilson, gente. 2005. 2005, né? Gente, mas isso sempre existiu, sempre existiu. Mas a situação hoje é completamente diferente, né, Rômulo? Se a gente for comparar a 10, 15, 20 anos atrás, eu queria que você trouxesse esses detalhes pra gente. E, digamos, o que mudou de lá pra cá e com a força agora da internet, sendo muito fácil você apostar e sendo muito fácil você ter contato com o atleta, com o dirigente, enfim. Pois é, Max. Naquele momento, que foi o maior escândalo do futebol brasileiro naquela época, com manipulação de resultados, inclusive que afetaram até o próprio Paysandu Esporte Clube, afetaram essas manipulações, foram muito graves naquele momento. Mas, como a gente está sabendo, com o avanço desse processo tecnológico, hoje ficou muito mais simples qualquer pessoa fazer esse tipo de acerto. Nós estamos acostumados aí a ver, pelo menos nos últimos 3 anos, uma série de informações nas divisões menores. E o que mudou? O que está chamando a atenção muito? É porque isso não é uma novidade. Eu sei que a gente está falando aí de um período do Odísio Pereira de Carvalho lá, de 10, 15 anos atrás, mas atualmente, eu vou chamar atualmente dos últimos 3, 4 anos, isso também tem sido observado, é que não chamou a atenção da grande mídia, porque se tratavam de casos envolvendo divisões menores de campeonatos. Então a gente sabe, aqui em Brasília, porém, já tiveram diversas notícias a esse respeito, que essas casas de apostas, como popularizaram a partir de 2019, 2018, isso ficou muito, muito claro em manipulações de campeonatos amadores ou semi-amadores, o próprio campeonato aqui do Distrito Federal, que é considerado um campeonato profissional, mas sem qualquer apelo de público, sem grande mídia acompanhando, sempre sofreu com esse tipo de coisa. E as divisões inferiores não se pagam salários, a gente sabe muito bem disso, né? Os salários são muito baixos aí para a comissão técnica, para jogadores em geral, e eles sempre ficaram expostos a esse tipo de situação. Ou seja, as grandes casas de apostas tendo sido popularizadas, grupos de máfia envolveram essas pessoas. Nós tivemos casos aí de jogador fazendo gol contra no Campeonato Amazonense no passado, ou então vários jogadores jogando a bola para fora, porque se popularizou a modalidade de aposta, que não se prevê unicamente apostar em resultados, mas sim, como a gente está vendo, em cartões amarelos, em cartões vermelhos. Escanteios, né? Então, quantidade de gols que se faz no primeiro tempo, quem vence no primeiro tempo, quem vence no segundo tempo. Então, isso acabou, de certa forma, também facilitando, porque um esquema de marcação de resultados em que um vence tem que combinar com muitas pessoas, né? Com vários jogadores. Sim. Nesse modelo que se tem atual, basta fazer contato com um atleta apenas para que ele tome um cartão amarelo, ou expulse, ou se expulse. Então, ficou mais fácil, tanto pela difusão das questões tecnológicas, quanto pela cooptação que se faz com esses jogadores. E é bom deixar claro que isso é muito grave. O artigo 41 lá do Estatuto do Torcedor prevê punições de até 6 anos para quem solicita ou aceita vantagem para ser outra pessoa, patrimonial ou não, para alterar resultado de competição esportiva. Então você tem aí punições graves para isso, e o Ministério Público de Goiás está aí atrás de responsabilizar essas pessoas. E notem que a coisa está ficando mais grave, porque o Ministério da Justiça, essa última semana, já determinou que a Polícia Federal faça parte das investigações agora, ou seja, o esquema está sendo ampliado de investigação, muito mais coisa vai ser descoberta com certeza. Max. Tá. Você vai falar? Não, pode ir, Gil. Posso fazer uma pergunta? Pode falar aí, por favor. Rômulo, o seguinte, na verdade a gente falou sobre 2005, né? Acho que foi o Max que tocou no assunto aqui da máfia do apito de 2005, mas desde lá da década de 80, né, em 1982, tivemos a máfia da loteria também, envolvendo o Brasil, né, o Campeonato Brasileiro. Teve também envolvimento com países europeus, a Itália, né, a Alemanha. Inclusive o Paulo Rossi, que faz os 3 gols no Brasil em 82, quase não foi para a Copa do Mundo por conta dessa máfia da loteria. Agora, por exemplo, 2005, que o Max falou da máfia do apito com Edilson Pereira de Carvalho, o campeonato estava em curso, né, quando viram ali a situação e conseguiram reverter essa situação ainda no campeonato em curso. Nesse sentido agora, atual, a gente está falando de jogos, por exemplo, de 2022. O que pode mudar? Dá para mudar ainda um campeonato que já acabou?
Então, meu caro, na verdade, o campeonato já finalizado, com resultados homologados, é muito difícil, mesmo na esfera da justiça esportiva, ser alterado algum resultado. Até porque, para além das questões envolvendo resultados, ou seja, time que vence ou perde, ou jogador que faz pênalti ou que promove uma alteração, o que se está investigando até o exato momento, e o Ministério Público de Goiás aqui ao lado, aqui, a gente tem acompanhado, é que essas manipulações foram feitas de maneira pontual, ou seja, com um jogador ou outro especificamente. Então, para a Justiça Desportiva, alterar um resultado pretérito nessa circunstância é algo que, a esse momento, está fora de cogitação. Os resultados foram homologados, não há informação de manipulação de resultados, a princípio, que manipulassem jogos inteiros, então nós temos aí, nesse momento apenas, questões pontuais, e a FIFA, aliás, o STJD já se manifestou, a CBF já se manifestou, dizendo que não vai nem interromper os campeonatos que estão em andamento, bem como alteração de resultados pretéritos. É claro que nós estamos apenas na segunda fase da investigação, eventualmente se demonstrarem mais provas de manipulações, talvez um cenário provável de alterações de resultados passados, mas nesse momento, Gilmar, é ainda improvável que isso aconteça. Até porque a gente também sabe que há em vigor aí já denúncias no próprio STJD. É bom deixar claro para o nosso ouvinte aí que nós temos a esfera desportiva e a esfera criminal correndo ao mesmo tempo. Alguns jogadores, por exemplo, que não foram citados no processo criminal, foram denunciados pelo STJD com penas até de possível banimento do esporte. Então, isso tende a promover mais fases investigatórias, agora com a Polícia Federal entrando no sistema. Então, não descarta-se essa possibilidade. No momento, Gilmar, nenhuma possibilidade de rever resultados pretéritos e paralisação dos campeonatos atuais. Mas, no decorrer das investigações, encontrando-se mais provas, é um cenário que pode vir a acontecer, sim, com certeza. Bom dia, Rômulo. Um prazer falar contigo aqui no ar. Só para deixar claro aqui, eu vou trazer uma informação de um clube que foi punido, né? Foi condenado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, o Iranduba, no começo do ano, por um esquema de manipulação de resultados no campeonato amazonense desse ano, né? O time foi suspenso por 900 dias e recebeu uma multa de R$200 mil. Onde é que eu quero chegar com isso? Teve jogador de time grande, digamos assim, o Eduardo Bauerman, né, Gilmar Prete, do Santos, né? Um jogador que deve estar ganhando um salário que não é dos mais baixos aí, jogando pelo Santos. E teve jogador que recusou fazer parte aí dessa manipulação de resultados. Por exemplo, o Rafael Vaz, né, que jogou no Vasco, jogou no Flamengo, está no São Bernardo, né, inclusive. Sim, São Bernardo. E ele recusou. Aí, onde é que eu quero chegar com isso, Rômulo? A gente sabe que as apostas esportivas sempre existiram, né? O problema está na manipulação. Agora, até que ponto o clube pode ser punido ou não? Muito boa pergunta, meu caro. A verdade é que a gente sabe aqui que a manipulação sempre existiu. Ela afeta os clubes quando membros da diretoria ou do comando técnico cooperam para que isso aconteça. Então é bom deixar claro que no caso do Iranduba, não eram só os jogadores